Um movimento sem precedentes desde a redemocratização. Um movimento que está chamando a atenção de toda a mídia internacional, enquanto a imprensa brasileira faz de tudo para esconder ou tenta deslegitimar da maneira mais canalha possível. Algumas cidades brasileiras registraram hoje manifestações de bolsonaristas radicais com intenções golpistas. Atos defendem abertamente um golpe. Se a imprensa é capaz de mentir descaradamente sobre algo que estamos vendo com os próprios olhos, imagine o que é capaz de fazer sobre algo que não conseguimos ver. Imagine na pandemia o quanto o tal consórcio não mentiu, escondeu e distorceu. Para quem não sabe, a Giovana é jornalista, trabalhava na Globo. Nessa eleição especificamente, que fez você fazer o post que viralizou, o que você entende que a imprensa e especificamente a Rede Globo tenham feito de tão errado e o quanto isso você acha que manipulou, mexeu com o resultado da eleição? Tem um ponto para mim que é o pior de tudo, que é a questão da pandemia. Então, eu vi as denúncias chegarem no meu WhatsApp e eu mandei para as pessoas de dentro da Globo e essas pessoas não puderam publicar. Para mim, tudo que foi feito durante os 2 anos de pandemia foi para penalizar e sacrificar não só o Bolsonaro, mas o Brasil como um todo. E eu trabalho principalmente para dar voz para as pessoas, mas para defender o meu país também. Quanto mais a gente continuar falando mal do nosso país, quanto mais a gente ficar detonando o nosso país, mais quem está de fora está gostando, porque desvaloriza a nossa economia, desvaloriza todo o nosso mercado e fica muito mais fácil negociar. Então, esse ponto para mim foi o que pegou. Eles terem posicionamento político, eles serem a favor do PT, a esquerda, é terrível, é terrível. Eles simplesmente esquecerem que o Lula não foi... qual foi a palavra que o Bonner utilizou? Você não deve nada à justiça. Não, peraí. Cara, eu adoro o Bonner, mas aquele editorial foi de lascar. Cara, como assim você não deve nada à justiça? Eu entendi o que ele quis dizer. Eu também, isso foi colocado de uma maneira tão assim na abertura, que parecia que ele ia receber um astro de Hollywood, entendeu? Rica, isso é oratória, né? Isso é manipulação, isso é comunicação. A gente sabe que o tom de voz, os gestos, o jeito que você fala pode falar muito mais do que as palavras. Então a gente sabe disso. Recebia denúncias de pessoas que estavam recebendo o diagnóstico de Covid, mas que morreu, sei lá, de câncer, acidente de carro. E eu mandava para amigos na Globo, jornalistas, e eles falavam, Giovana, a gente sabe, a gente não pode dar. A gente tá vendo, a gente sabe, a gente tá recebendo denúncia assim como você. E a gente não pode publicar isso. E vários amigos lá dentro pediram demissão por conta da pandemia, por conta da mentirada da pandemia. E aí, pronto, aí que eu entrei no Instagram e falei, eu vou ter que falar disso. E comecei a divulgar. Você entende que nesse ponto, eu também sei, por relacionamentos de pessoas próximas a mim na área da saúde, eu soube de muita coisa desse tipo. Uhum. Não estou negando aqui que houve uma pandemia, pelo amor de Deus. Exatamente. Tá? Ninguém aqui está dizendo isso. Uma coisa Nós estamos dizendo que as notícias sempre foram dadas com uma segunda intenção que não fosse a saúde. Tinha uma outra intenção, além da saúde também. E eu sei de muita corrupção que aconteceu nos hospitais de campanha, muita coisa. Ninguém falou porra nenhuma. Eu tive primo trabalhando lá, médico, trabalhando dentro do hospital de campanha. Ninguém falava porra nenhuma. Continuam sem falar porra nenhuma. Continuam. Sei de casos diversos também de colocar no obituário, porque bota aí Covid, foda-se. Porque quanto mais casos, pior era, mais dinheiro os estados recebiam, as prefeituras recebiam. Exato. E etc. Quando você tem na Globo, por exemplo, nós estamos usando a Globo aqui porque é a experiência dela, tá, gente? A gente não está dizendo que isso seja algo específico da Globo ou exclusivo da Globo. Boa parte da mídia trabalha dessa maneira desde que o mundo é mundo. Sim. Eu sou um pouquinho mais velho que ela, então vai na minha. Isso é bem comum. A ordem de vamos omitir qualquer tipo de denúncia que coloque em xeque esse tipo de coisa na pandemia, era uma ordem superior ou é uma linha editorial velada? Ou seja, a gente sabe que nesse ambiente não dá para fazer isso e não necessariamente uma determinação. Eu acredito que são as duas coisas. Para você entrar na TV Globo ou em qualquer empresa, e eu trabalho hoje com grandes empresas, então a gente sabe disso no RH, nos treinamentos de comunicação que eu dou, a pessoa tem que estar alinhada com os valores da empresa. E essa nova geração mesmo, ela já decide se ela quer entrar na empresa ou não, se a empresa tem fit ou não com os valores dela. Aí você tem notícias do tipo que teve lá em Rondônia ou Roraima, não lembro agora, a gente sempre confunde, né, Rondônia ou Roraima. Teve um aumento de 600% das mortes em Covid. Aumentou de 1 para 6. Você entendeu? Durante a pandemia, eu nunca escondi de ninguém, nem fiz discursinho. No dia que eu peguei Covid, eu falei, senhores, estou indo para a rua.
e vou pra pagode, vou pra casa de um caralho, porque segundo a própria saúde eu estou imune por alguns meses. Perfeito. Portanto, eu vou curtir esses meses que eu... Então eu peguei em agosto e dali até o final do ano eu fui pra rua sem dó. Pagode clandestina, puta que eu pariu, fui mesmo. E nunca escondi, não fiquei cagando regra na cabeça de ninguém. Tô fazendo merda do meu jeito, não tô cagando regra na tua cabeça. Perfeito. Só que quando eu chegava nesses lugares, tinha tanta gente que apareceu na televisão no dia seguinte, no dia anterior, falando fica em casa. Eu sei. Chamando os outros de genocida. Eu vi no Close Friends dos Stories. Porque no Close Friends dos Stories que você conhece as pessoas. Ali que eles postam a verdade. E aí, uma dessas festas, todas elas eram sem celular. Sempre pegando o celular na entrada. Uma dessas festas numa mansão aqui da Barra da Tijuca, eu cheguei, tinham 3 grupos de música, não vou citar quais, fazendo um show dentro da mansão. Tinham 100 e poucas mulheres dentro da piscina, de biquíni. Claramente de procedência duvidosa. Mais umas 200 pessoas, buffet, o cara, no meio da pandemia. E diversas celebridades daquelas que estavam na televisão fazendo campanha, xingando disso, daquilo, não sei o quê, fica em casa, o caralho, tal, não sei o quê. E aquilo, evidentemente, chegou na redação de alguns lugares. E misteriosamente aquilo foi abafado. Claro. Você viu isso acontecer lá dentro, por exemplo, de chegar também durante a pandemia? Puta que eu pariu, fudeu, um artista nosso fez isso, um jornalista... Não, peraí, segura. Você viu isso? Na pandemia eu já era independente. Então eu estava mais enviando as denúncias do que de fato vendo o que estava acontecendo na redação. O que os meus amigos que estavam lá me diziam era, olha, a gente sabe, a gente recebeu, a gente tem as denúncias, mas a gente não pode dar. Mas assim, pra você ter uma ideia, Rica, eu saí de lá... Em 2000, assim, eu saí mesmo de jornalismo, acabou o jornalismo, eu vou empreender, 2018. Até hoje eu recebo convite para voltar para o interior, para ser repórter. Quer dizer, depois de viralizar, acho que eu não vou receber mais. Mas você viu até semana passada. Até semana passada eu recebia convite para voltar. Então eu tenho muito contato com amigos dos bastidores e eu enviava muitas denúncias, porque o meu número de celular é o mesmo há 12 anos. Então o meu celular é igual ao telefone público. Eu recebo denúncia, assessoria de imprensa, órgão público, manda denúncia todo dia para mim. E eles não podiam publicar, então eu recebi o inverso, assim, eu estava tentando, né, colocar a matéria, mas não emplacava. Então foi tenso. Difícil. O que você, nessa eleição, você não estava lá até o final para... Mas você estava na eleição, por exemplo, do Dilma e Aécio. Eu cobri toda a eleição de Dilma e Aécio até o fim. Você foi repórter da Dilma e Aécio? Na época eu fui produtora de São Paulo. Eu cobria, na verdade, os governadores. Tá. Só que no último dia, que foi Dilma e Aécio do segundo turno, eu estava na redação, acompanhando a edição da última reportagem do sábado à noite. E aquela reportagem era a reportagem que ia ao ar no Jornal Nacional, era a última reportagem que podia, porque tinha isso na época, não tinha internet tão forte, em 2014. Parece que faz pouco tempo, mas... muita coisa aconteceu de lá pra cá. A primeira eleição decidida por internet foi a do Bolsonaro. Foi 2018. Isso é sempre decidido por TV aberta. TV aberta. Então, essa reportagem ela era muito delicada. E ali tinha interferência direta da chefia. Ali o telefone tocava e falava, tira essa imagem, coloca essa imagem. Nós tínhamos imagem... Pro Aécio ou pro Dilma? Na época era pro Aécio. Tanto que assim, uma coisa que eu não sei se vocês repararam, porque eu não vi muita gente falar. Mas a redação reagia como? Porque era esquerda, né? A Dilma. Aí que tá, já não era mais redação. Porque essa reportagem estava na mão de uma pessoa. Entendi. Entendeu? Tá, na mão de uma pessoa. Entendi, você tá falando de um assunto. De um editor que estava com essa reportagem no sábado à noite, que é o ar no Jornal Nacional, fechado em São Paulo, para ser veiculada aqui no Rio pelo Jornal Nacional. Então, tínhamos imagens da Dilma com a família. Tínhamos imagens da Dilma mãe, vó, família, com apoio, o grupo. Qual foi a imagem que foi pro ar? Ela olhando ali pela janela, sozinha, solitária. Então, o corte, a cena, toda a comunicação não verbal foi para mostrar que ela era uma pessoa sem apoio político, uma pessoa solitária. Enquanto que o Aécio estava lá no povão, com a camisa aberta, aquele monte de azeite na cara para fingir que era suor. Uma mulher maravilhosa, com filhos gêmeos que nasceram exatamente antes da eleição. Isso me tem cheiro de programado, né? A gente não sabe, não tem como provar. Mas parecia tudo muito ensaiado. Porque o ideal era que ali em 2014 o Aécio ganhasse. E não foi o que aconteceu, a Dilma levou. Entendeu? Então ali tinha... Ali você conseguia ver um sistema de cima para baixo
orientar. Orientado. Hoje não consegue mais. Hoje eles... Quer dizer, larga a redação já está do meu lado, deixa eles falarem. Eu acredito que tem. Eu acredito que tem uma diretoria de cima, assim, mandando. Eu não tenho como falar para você que hoje está acontecendo. A Globo tem o que é melhor para ela. Né? Isso, exatamente. Isso é fato. Então, quando era interessante derrubar a Dilma, vamos derrubar a Dilma. Quando era interessante apoiar o PT, o Lula, uma coisa que ninguém lembra. Eu vi um professor de oratória, que é um cara que eu respeito muito, enfim, nós falamos do mesmo assunto na internet, então eu acompanho ele, eu respeito muito, ele é ex-juiz e tal. Só que ele falou uma coisa que eu discordo. Ele falou assim, só tem um responsável pelo resultado das eleições. Esse responsável tem nome e sobrenome, Jair Messias Bolsonaro. Eu falei, cara, eu discordo muito. Por quê? A Globo, ela fez todo o fuzuê com aquele áudio que soltou do Moro, que o Moro soltou esse áudio para denunciar que a Dilma estava cobertando Lula, ia colocar ele como ministro da Casa Civil para ele não ser preso. Aquilo ali foi o fim da picada para o impeachment da Dilma. Aquele áudio só vazou porque o Moro passou por cima ali de uma lei específica, que eu não vou saber citar, e a Globo topou veicular isso. Eu me lembro, era 4 ou 5 da tarde, parou tudo, o Bonner e a Renata já estavam na redação, nem era o horário deles estarem na Globo. Eles já estavam sentados, bonitinhos, todo mundo microfonado, a gente sabe o trabalho que dá para montar um estúdio desse, entraram no ar chamando o áudio. Todo mundo foi pra rua às 4 da tarde. Eu nunca me esqueço desse dia. E aí, agora... Todo mundo esqueceu disso. O Bonner, o Jornal Nacional, a Globo, todo mundo esqueceu disso e resolveu não falar mais disso e falar só do Bolsonaro. Aí vem me dizer que o Bolsonaro que é ruim de comunicação? Não, a mídia ainda tem um poder gigante. Não tem como a gente dar uma segunda chance para um bandido que foi condenado em... Algo errado propositalmente. Em 3 instâncias por 9 juízes, entendeu? Propositalmente, foi uma escolha. Ele escolheu. E ninguém questiona os mesmos juízes. Ele escolheu roubar. E ninguém questiona. Exatamente. Esse é o ponto, entendeu? Então, essa conveniência cai na mesma questão da pandemia que você citou. É conveniente falar, fique em casa para todo mundo, mas eu posso ir para festa privê no Rio, classe alta e tal. E aí que me pega, porque se eu aprendi luta de classes, eu aprendi que eu tenho que dar voz pro povo, então por que eu tô dando mais poder para uma elite esquerdista que manda no Brasil? É um belo ponto. Entendeu? Então eu cresci, eu fiz jornalismo e eu batalho pelas pessoas, para dar voz pro povo, para quem quer ter voz. Eu não preciso de Globo, eu não preciso de PT, eu não preciso de esquerda, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de crachá, de empresa, de CNPJ para isso. Eu vou fazer pela Giovana Mel. A Globo mandou um comunicado para todos da empresa dizendo que eles não deveriam se posicionar politicamente nas redes sociais. Porque aí ela se exime. Então, só que todos que se posicionaram de esquerda, ela não falou um A. Todo mundo que se posicionou a favor do Bolsonaro, ela impediu. Qual foi a maior manipulação, entre aspas, de uma informação que você viu na tua carreira? Qual foi a verdade que você viu ir para o ar completamente distorcida, seja político ou não? 2014, teve um restaurante aqui no Rio que pegou fogo. E o restaurante tinha pegado fogo porque um dos funcionários e a equipe de manutenção do ar-condicionado, eu não vou me lembrar o certo agora, mas teve toda uma estrutura lá que deu errado e não era culpa do dono. Mas aí, luta de classes, né? O empresário que é o culpado. Então, o restaurante pegou fogo, os funcionários na hora foram retirados, ficou todo mundo bem, ninguém sofreu nada grave. Mas a mídia bateu tanto no empresário, no empreendedor, bateu tanto. E a culpa era da empresa de ar-condicionado, da empresa de segurança, dos funcionários, do gerente, que não fez o trabalho dele correto de fechar o restaurante. Mas a Globo deu que a culpa era do dono do restaurante. Isso, assim, acabou comigo, porque eu vi o empreendedor que tinha construído tudo do zero ser destruído em rede nacional. E processado, perdeu processo, o cara ficou mal de grana, sabe? Isso foi muito triste e eu não tinha o que fazer.